Diferencial nosso é a gente, além de ter um domínio técnico verdadeiro, né, porque os sócios são da área, a gente divulga muito hoje a qualidade do atendimento, né? A gente sabe que isso é um diferencial muito grande, a gente ter um atendimento tanto presencial como telefone, e-mail, WhatsApp, a gente ter um rápido retorno. Então é importante essa eficiência para a gente. E a gente também é muito focado em processo, né? Então a gente realmente consegue entregar muito, otimizar recursos, de forma que o cliente tenha muito benefício sem ter que pagar a mais por isso. A empresa é familiar, né? Meu pai que fundou e leva o sobrenome da família, então é uma responsabilidade bem grande. Mas quando eu assumi a gestão, eu percebi que a gente precisava fazer o básico bem feito, né? E aí o básico bem feito tinha exatamente a ver com o tempo de retorno que a gente dava para as coisas que a gente prometia para o cliente, né? Então esse valor vem disso, né? De saber que tudo que a gente prometeu a gente está entregando. Inclusive quando a gente implementou o onboarding aqui dentro da empresa, foi interessante porque a função do CS, né, que cuidava do nosso cliente, não era entregar o serviço que foi vendido, mas era atender a expectativa que foi criada no processo comercial, né? E tudo isso tem a ver muito com a comunicação do dia a dia, né, junto do cliente, né? A organização das informações, pegar informação com qualidade, trabalhar com qualidade, entregar com qualidade. Sabia que a partir do momento que eu assumi a gestão, eu não teria reclamações do cliente, que as reclamações seriam sobre a empresa que leva o sobrenome da família. Sim. Quando a gente foi atrás do Bitrix, a gente estava com muita dificuldade em relação a atendimento ao cliente. E, por coincidência, na época eu estava lendo o livro, né, do Onboarding Orquestrado, e lá ele falava que a principal estratégia da experiência do cliente é você ter um atendimento concentrado em uma única pessoa dentro da empresa, né? Para o teu cliente não ligar ligar na tua empresa e uma hora falar com o financeiro, uma hora falar com o atendimento, depois falar com outra pessoa do atendimento, ou falar com o setor técnico, ou falar com o setor administrativo. E a melhor estratégia é você trabalhar de forma que o teu cliente sempre tenha um ponto de contato. E esse ponto do contato dentro da empresa resolva as demandas e controle essas demandas. E aí, quando eu li isso, né, e conheci, né, porque o Bitrix também é uma plataforma que chamam Omnichannel, onde todos os meios de comunicação se concentram ali, né, ligação, WhatsApp, e-mail, aí fechou como uma luva, porque aí sim eu tinha um local onde eu tinha um CS, onde eu cadastrava a empresa, cadastrava o contato, vinculava o CS a esse contato, o cliente ligava, só caía para ela. E se o CS precisasse transferir ou chamar a engenheira, só adiciona a engenheira na conversa. Precisa falar com o financeiro, chama o financeiro para conversa, mas o meu CS continua sabendo tudo o que acontece com o cliente. Então esse foi o principal motivador, né, e que a gente ficou super satisfeito com o Bitrix e com a Zopo, foi da gente conseguir ter essa plataforma rodando, esse formato de atendimento rodando. Mas, na verdade, o Bitrix superou a expectativa em muito, porque depois toda a operação aqui hoje é dentro do Bitrix, né? Então, na verdade, acabou tendo uma entrega muito maior do que eu esperava da ferramenta. Isso é fato e eu falo para todo mundo. No começo a gente ficou muito focado em reduzir custos, então a gente acabou fazendo uma contratação de um prestador inicialmente pelo Bitrix, não foi tão feliz, né? E é bem aquela coisa de o barato sai caro, né? Porque a gente perdeu muito tempo. Quando você está falando de atendimento ao cliente, é uma coisa que você tem que garantir a qualidade desse atendimento, então é importante que tudo funcione de uma forma muito fluida para você não ter insatisfação do cliente. A gente teve muita dificuldade, na verdade, no começo em relação a essa implantação, porque a gente não conseguia fazer rodar como a gente queria. Até que daí a gente viu que não, a gente tem que fazer com quem realmente domina, que no final vai sair muito mais vantajoso para a empresa, né? E aí sim, a hora que a gente realmente fechou com a Zopo, a gente conseguiu ter o suporte para a gente poder organizar, né? Até que a gente mudou tudo que eu gastei lá na primeira fase com outro prestador, eu tive que zerar e jogar no lixo e recomeçar tudo, mas a hora que recomeçou a gente viu que já começava muito mais organizado, né? E é o que a gente usa até hoje, né? Já vai fazer 2 anos e faz 2 anos que não é uma parte que a gente tem
problema hoje no Bittrex. Um diferencial para expansão, né? Uma coisa diferencial para a gente crescer até aqui, mas para expansão ele tem muito a ver com otimização de recursos. E que eu falo isso? Eu com uma estrutura enxuta consegui entregar mais do que eu entregava antes. E aí nisso o Bittrex ajuda demais. Então a gente focou muito em controlar todo o nosso processo de pré-venda, venda e pós-venda, entrega, relacionamento com o cliente no dia a dia, para garantir que está tudo controlado por ali, onde as pessoas são direcionadas para fazer exatamente o que precisa ser feito para garantir as entregas que a gente precisa garantir. Então o Bittrex hoje é a base para a gente conseguir essa expansão. Porque aí, a partir do momento que você cresce, você está distante de algumas operações, né? Porque as unidades ficam longe aqui da matriz, é preciso garantir que o processo esteja sendo seguido, né? E esse processo hoje é seguido por dentro do Bittrex. Você vai mudando de fase, né? Você vai querendo mais. Então, chega uma hora que você já subiu ali no topo e depois você já é um topo mais alto, né? Então, o Bittrex me permitiu isso, né? Perceber que, opa, eu posso ir muito mais alto. Então, uma coisa é fazer o básico bem feito, que era o inicial, né? E o básico bem feito tem a ver com, no nosso caso, controle de prazo de entrega de documentos, que a gente faz tudo por dentro do Bittrex hoje. Controle do tempo de retorno do cliente também, né? Isso é fundamental para a qualidade de atendimento. Qualidade da informação, né? Pegar com qualidade, trabalhar e entregar com qualidade dentro da nossa área, porque a gente tem muito envolvimento com a área legal, né, também, na parte de SST. Então hoje a gente trouxe para o Bittrex para garantir o básico bem feito. Mas a gente não quer mais só o básico, né? A gente já passou dessa fase de não querer só o básico. Então esse outro nível, ele é totalmente vinculado com as oportunidades que eu percebi que o Bittrex me trazia aqui dentro. E eu não estou falando isso aqui para agradar, né? Porque a gente está gravando um vídeo, não. O César, que é responsável pela implantação aqui dentro, ele sabe, o tempo inteiro eu falo bem do Bittrex por causa disso. Porque ele jogou a expectativa para um outro nível, assim, do que eu esperava que eu ia fazer e o que hoje eu sei que a gente tem condição de fazer.